Nós estamos de volta para falar sobre qualidade de vida. Hoje a gente recebe mais uma vez Caroline Miguel. Carol, mais uma vez, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ronaldo, bom dia a todos. Bom, a gente vai falar hoje sobre anorexia, bulimia, que são transtornos alimentares, né? Dentro daqueles transtornos que a gente começou a conversar na semana passada, talvez esses sejam os dos mais conhecidos. Os mais conhecidos e talvez que gere um pouquinho até de confusão, porque o pessoal fala assim, ela tem anorexia, ela tem bulimia, né? Então, qual que é a diferença? Então, conceitualmente, o que é cada um, né? Propriamente dito, vamos tentar entender por quê. Como a gente sempre fala das questões das doenças, a gente só consegue identificar algum agressor, algum fator de risco quando a gente entende o que é. Então, vamos entender. A bulimia e a anorexia são transtornos alimentares diferentes. Quais são as diferenças entre si? Então, o que é comum é que eles são transtornos alimentares, ok? Normalmente, eles estão ligados a um perfil de ideal magro, né? Então, são pessoas que querem, sim, alcançar um perfil de magreza ou elas têm essa obsessão pela magreza. Qual a diferença entre eles? A anorexia, aquela imagem que sempre nos choca, normalmente, que existe uma jovem que se olha no espelho, ela, na parte real, ela é toda emagrecida, tem a parte óssea muito magra, parte óssea toda aparecendo, mas ela se vê de uma forma com muito mais peso no espelho. Então há uma espécie de distorção da autoimagem. Na anorexia, a pessoa se olha e se vê gorda. Exatamente, independente do peso que ela alcance. Certo. Normalmente a anorexia, ela é ligada, quanto menos peso ela tem, mais ela quer emagrecer. Então, essa preocupação ela é tão excessiva com o peso que chega-se a ter 3, 4 balanças dentro de casa, existe 20, 30 vezes por dia para se pesar. Então, existe uma preocupação excessiva com o peso e a pessoa, ela vai ter uma magreza, né? Segundo o índice de massa corporal, ela vai ter normalmente abaixo de 17, normalmente. Poxa, muito magra mesmo. Muito magra, porém, como você mesmo falou, ela vai ter uma realidade distorcida. Já a bulimia, ela é um transtorno alimentar. E qual que é a diferença entre elas? Ela vai ter picos, onde essa pessoa ela vai ter ingestão de caloria de 4 a 5 mil calorias em minutos. Normalmente isso acontece escondido, né? Essa pessoa ela vai ter isso escondido. E após um tempo, ela vai ter um sistema de compensação, ou seja, ela vai ter um peso tão grande na consciência que ela vai ter um sistema de compensação de retirar essa caloria. Como? Através daqueles métodos purgatórios que nós falamos, né? Ou seja, através do vômito, ou seja, através do uso de laxantes, ou até mesmo, em alguns casos, são pessoas que vão para a academia e daí ficam 3 horas consecutivas na academia para tentar se livrar desse peso. Ou seja, no caso da bulimia, a pessoa consome o alimento, mas ela tenta, através de medidas radicais, eliminar esse alimento, porque ela se sente profundamente culpada pelo que ela fez. Exatamente. Conceitualmente, essas são os conceitos propriamente da bulimia e da anorexia, né? Importante falar que a anorexia, como eu falei, é um pouquinho sobre o índice de massa corporal, ele vai estar ligado sempre ao índice de magreza. Já a bulimia são pessoas que vão estar no índice de massa corporal normal, ou seja, dentro de um peso adequado, talvez alguns sobrepesos, poucos, mas então, talvez sim. No caso da pessoa bulímica, às vezes é até mais difícil para a gente de fora identificar que a pessoa está com algum problema, porque você não consegue notar que ela, digamos, está se agredindo para eliminar os alimentos. Ronaldo, para ser mais exata, em média, normalmente o diagnóstico dessas pessoas demora em torno de 10 anos. 10 anos? 10 anos para serem feitos. Muito tempo para ser diagnosticado. É muito tempo. Eu acho interessantíssimo para quem nos escuta, até, como a gente falou, prestar muita atenção em alguns sinais e sintomas que nós vamos comentar, justamente para precocemente já identificar algumas situações de risco, né, para que isso não venha se agravar. Porque após 10 anos de uma rotina alimentar e de uma rotina, enfim, dentro deste método de compensação, quanta agressão que o nosso corpo não recebe, né? A pessoa fica doente em outros aspectos também, né? Com toda certeza. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre os sintomas da anorexia. A primeira pergunta que eu faria para você, já que demora 10 anos para identificar,
é algo que a pessoa precisa ter consciência de que ela está se agredindo? Ou, na verdade, geralmente no caso da anorexia, são os familiares que identificam o problema e buscam ajuda? Vamos falar um pouquinho da anorexia, tá? A anorexia, tanto a anorexia quanto a bulimia, eles são transtornos alimentares que eles acontecem normalmente na adolescência ou pré-adolescência. Então, eu acho um pouquinho difícil esse adolescente identificar esses fatores de risco justamente pela maturidade que eles não alcançaram ainda. Então, eu acho assim, que é a junção dos dois. Tá? Se esses sinais e sintomas normalmente eles acontecem nesta fase, cabe muito aos familiares, junto a esse indivíduo, tá notificando ou tá mais observando esses sinais, tá? Então, quais são os sinais que a gente precisa estar atento? Quem nos escuta, pais, avós e os próprios jovens que nos ouvem, né? São sinais que acontecem na adolescência, mas eles se desenvolvem numa juventude. Então, normalmente atinge jovens, certo. Tá? Agora, está mudando um pouquinho, até os 30 anos a gente já tem uma grande prevalência também, até os 40, tá? Mas a maioria é adolescentes. Então, vamos lá. Eu tenho uma obsessão pelo peso. Eu vou me sentar à mesa e eu não quero comer porque eu tô naquela restrição calórica. Então eu falo, eu já comi, né? São aquelas pessoas que falam, não, eu já me alimentei. Ficam rejeitando alimento. Ficam rejeitando. Então, seguida dessa obsessão, normalmente, essa questão do peso. São pessoas que estão magras, anorexia, mas ainda conseguem se olhar no espelho, olhar para o pai e a mãe e falar assim, mas você não está vendo minha barriga aqui, mãe? Né? Ô pai, mas você não está vendo que assim, eu preciso fazer isso, essa preocupação com o corpo, né? São sinais importantes da gente notar. E são pessoas que não procuram academia, por exemplo, não. né? Okay. Não, são pessoas que não, principalmente nessa fase da adolescência, né? Certo. Outra coisa importante, essas dietas restritivas absurdas, né? Então assim, são pessoas que vão estar no jejum intermitente, que a gente fala, vou ficar 14 horas sem se alimentar. Pensa numa adolescência isso, porque um adolescente, ele precisa de alimento para gerar o quê? Crescimento, né? Para ter unhas, cabelos crescendo, hormônios. Então, assim, a questão até da menstruação, propriamente dito, na menina. Então, são sinais que a gente tem que ficar muito atento nessa fase. Na bulimia, propriamente também, o que é um pouquinho mais característico, alguns sinais? A pessoa, ela então comeu, mas automaticamente ela já vai até o banheiro. Ela sai da mesa de refeição e ela já vai para o banheiro. Então, o que é isso sempre? Por que isso vem acontecendo sempre? Tanto a anorexia quanto a bulimia, elas são ligadas à depressão. 75% desses indivíduos, eles desenvolvem a depressão. Então, assim, são pessoas com a autoestima ferida, porque imagina, o tempo inteiro você está se cobrando e não se sente bem com aquilo, né? Então, são alguns outros sintomas dessa questão da autoimagem, o isolamento social, né? São alguns sinais que a gente tem que ficar alerta. Bom, família então é fundamental nesse processo, né? Acompanhar muito de perto os comportamentos dos filhos, adolescentes e jovens, porque se você perceber algum desses sintomas, pode estar tentando incentivar a procurar ajuda, né? Com toda certeza, até porque quem tem anorexia ou bulimia, como a gente falou, existe um diagnóstico tardio, porque ele não identifica esses fatores de risco, para ele isso não é problema. Isso para ele é um padrão de beleza. Então assim, eu preciso seguir um padrão de beleza, eu preciso atingir o peso da minha amiga, eu preciso atingir o peso de tal artista. Ele não vê isso como um problema, né? Então é preciso sim ter atenção com isso, né? E quanto antes, como a gente falou, precocemente já identificar o que é agressor, o que não é agressor. Os familiares com toda certeza têm papel fundamental nisso. Porta de entrada para procurar ajuda nesses casos, quase sempre psicólogo, psiquiatra? São 4, eu gosto talvez de elencar 4 profissionais, tá? Se nós estivermos falando, tem vários relatos até de depoimentos de meninas que conseguiram identificar isso aos 12 anos. Na verdade, assim, identificou-se aos seus 18, mas quando traça-se que horas isso iniciou, foi aos 12 anos, né? Então, assim, nesse caso seria um pediatra ou endócrino pediatra. Se nós estivermos falando de um jovem, né, nós estamos falando então de um médico, pode ser de origem endocrinológica, pode ser de um nutrólogo, pode ser de um psiquiatra, mas junto a esses médicos, com certeza, o psicólogo
e o nutricionista. Por quê, Ronaldo? Tem uma hora desse transtorno alimentar que ele é tão agressor ao corpo, ele, dependendo da forma, a forma que você vai procurar esse profissional, você já agrediu tanto, que você tem que ir para especialistas um pouquinho mais específicos, né? Não dá para... Quer dizer, precisa de um acompanhamento multidisciplinar justamente porque não é simplesmente cuidar das emoções, né? Você cuida da emoção, cuida da recuperação desse organismo, tem que cuidar de uma dieta agora para colocar as coisas em dia, não é tão simples. Não, não é tão simples e justamente o que a gente está falando que a própria pessoa ela tem uma distorção totalmente da realidade, inclusive da importância disso, né? Então ela não vê isso como um agressor importante. Então, o psicólogo nessa hora vai trabalhar a emoção, a nutricionista ela vai trabalhar o que precisa se alimentar, o que não precisa, e o médico, independente da área, principalmente se for dentro de uma psiquiatria já um pouquinho mais avançado, ele vai trabalhar a questão de antidepressivos ou a questão de algumas outras medicações, porque a bulimia propriamente dita, as consequências, ela pode trazer problemas de úlcera, problemas gástricos, né? Então tem que ser tratado de outras formas também. É verdade, às vezes pode precisar de um gastro para cuidar, né? Se a pessoa já desenvolveu uma úlcera, se desenvolveu uma gastrite, tudo isso pode ser fundamental, né, no tratamento. Resumidamente, as consequências da anorexia pode ser uma desnutrição. Por isso que a gente pode ser levado à internação, onde tem uma infecção de urina, uma sepse, né, um choque. E a bulimia, normalmente, ele vai estar ligado com doenças cardiológicas, vai estar ligado com problemas relacionados a gástricos, né, porque você força muito o vômito ou você usa muito laxante, então também vão ter esses problemas. E assim, para ambos, queda de cabelo, enfraquecimento das unhas, dentre outros vários problemas que a gente pode ter. Quer dizer, a pessoa vai estar bem estragadinha. Vai estar e precisa de ajuda, com certeza. Precisa. Carol, obrigado pela conversa. Na semana que vem a gente volta a se falar. Tá ok, obrigada a você, Ronaldo. Essa Caroline Miguel falou com a gente hoje sobre anorexia e bulimia, são assuntos bastante complexos, né? A gente trouxe aqui uma introdução a esses temas, né? Para que chame a sua atenção, às vezes para algum caso que está próximo de você.